Uma briga de gente grande, é isso que eu vou trazer para vocês a partir de agora nesse vídeo, porque, gente, o ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão contra o candidato da direita, da extrema-direita, o Flávio Bolsonaro, o filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Uma briga, algo que aconteceu que magoou muito o Lula, deixou o Lula muito revoltado. Vocês vão entender exatamente e, claro, né, gente, quando se fala de uma informação que foi falada e que não é verdadeira, né, eu acredito que, independente do lado que seja, né, aquela parte que se sentiu ofendida tem que se manifestar, e o Flávio Bolsonaro não esperava por essa decisão do Moraes. O Moraes, né, que tem sido muito criticado, né, muitos querem o Moraes fora do ministério, né, gente, que esse ministro realmente pare de trabalhar, porque ele tem dado muito trabalho para a direita e para a extrema direita, principalmente colocando o pai do Flávio Bolsonaro atrás das grades. Vocês vão entender exatamente o que está acontecendo e, claro, vamos falar também sobre outro grande nome brasileiro, né? Tentou ser candidato à presidência, não deu certo. Enfim, a situação de Pablo Marçal, que acabou fazendo revelações sobre o que ele pensa do Lula e o que o Lula estaria fazendo por detrás dos bastidores para tentar que o Bolsonaro voltasse em 2026 e pudesse ser candidato ainda esse ano, tá, gente? Porque na cabeça do Pablo Marçal, ele acha que o Flávio Bolsonaro tem muito mais chances de ganhar as eleições contra o Lula, e o Pablo Marçal disse, não, o Lula agora o que está tentando é fazer com que o Bolsonaro, o pai, né, o Jair Bolsonaro, volte a ser candidato e o Lula, né, vai ter mais possibilidades de ganhar do Bolsonaro. Será que essa realmente é a situação? Vocês prefeririam votar no Jair Bolsonaro ou no Flávio Bolsonaro? Eu acho que não importa, né? Não importa o sobrenome, né, gente? Então, se é Bolsonaro, o pessoal da direita, da extrema-direita, com certeza vai votar. Bem, eu vou trazer para vocês todos os detalhes dessas notícias e entender exatamente o que está acontecendo na política em Brasília. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo eu deixo para vocês também o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 576 mil inscritos, mais de 203 milhões de visualizações em todas as minhas redes sociais juntas. Vamos começar primeiro, gente, com essa confusão envolvendo o Alexandre de Moraes, tá? Que ordenou abertura de inquérito contra Flávio Bolsonaro por calúnia a Lula. Bem, olha o que está acontecendo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou, após pedido da Polícia Federal, a instauração de um inquérito para investigar o senador Flávio Bolsonaro do PL por calúnia contra o presidente Lula. O que aconteceu? Flávio Bolsonaro relacionou Lula com o ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e o tráfico de drogas e armas. Acusações foram feitas em 3 de janeiro, após a captura de Maduro pelos Estados Unidos em rede social. Lula será delatado. É o fim do Fórum de São Paulo, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas, postou o senador na ocasião. Na avaliação de Moraes, por meio de uma publicação em ambiente virtual público, acessível a milhares de pessoas, o parlamentar imputa fatos criminosos ao presidente da República. Flávio será investigado pela prática de crime de calúnia. O ministro do Supremo também ordenou a retirada do sigilo da ação. A decisão do ministro atendeu a um pedido da Polícia Federal. Agora a instituição tem até 60 dias para instaurar inquérito. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável à investigação. A providência pleitada está amparada em publicação realizada em ambiente virtual público, acessível a milhares de usuários. Bem, o que disse, gente, o Flávio sobre essa decisão? O procedimento evoca práticas de censura e bloqueio de contas vistos no pleito de 2022. Disse a assessoria de Flávio em nota. O texto lembra que o próprio Moraes chefiava o Tribunal Superior Eleitoral durante a última eleição presidencial e afirma que a condução do ministro
impôs um flagrante desequilíbrio à disputa. Como exemplo, cita a proibição de termos como descondenado para se referir ao petista, enquanto, segundo Flávio, eram permitidas ofensas sistemáticas contra o então presidente Jair Bolsonaro do PL. Equipe do pré-candidato também questiona a distribuição do caso para Moraes, a quem chama de personagem central do desequilíbrio democrático recente. Reiteramos que não cederemos a intimidações ou ao uso do aparato policial e judiciário para silenciar a oposição, afirmou a nota da equipe de Flávio Bolsonaro. O que vocês acham dessa situação, gente? Bem, eu vou aguardar, para que realmente a gente saiba o que poderá acontecer. No final das contas, acaba dando em nada essas histórias todas, gente? É só nota para os jornalistas oferecerem para o seu público. Agora, o Pablo Marçal andou falando aí nos últimos dias que o Lula articula para tornar Bolsonaro elegível em 2026. O empresário sugere que o atual governo pode buscar manobras para descondenar o ex-presidente, visando garantir um cenário de embate direto e polarizado. O empresário e influenciador Pablo Marçal sacudiu os bastidores políticos na última quarta-feira, ao revelar sua leitura sobre as movimentações para o pleito presidencial de 2026. Em entrevista ao portal Metrópolis, Marçal defendeu a tese de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria interesse direto na reabilitação política do seu principal adversário, Jair Bolsonaro, como única forma de garantir a própria sobrevivência eleitoral. Marçal comparou a atual situação de Bolsonaro com o processo que levou à anulação das condenações de Lula no passado. Segundo o empresário, o governo petista entende que uma disputa contra nomes menos desgastados da direita, como o senador Flávio Bolsonaro, seria arriscado devido ao atual estado da economia. Do Flávio, ele não ganha. O Flávio tem que fazer uma besteira muito grande para perder para Lula, afirmou, ressaltando que o filho do ex-presidente carrega menos desgaste de imagem que o pai. Utilizando uma metáfora da cultura pop, Marçal descreveu a relação entre Lula e Bolsonaro como uma dependência mútua de algozes. Para ele, o petista só se sustenta com o seu rival raiz, pois em um cenário contra um candidato considerado normal e decente, o atual presidente teria dificuldades. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa história toda, Vocês acreditam que o Lula teria mais chances de ganhar do Jair Bolsonaro ou mais chances de ganhar do filho dele, do Flávio Bolsonaro, gente? Eu não acredito que o Jair Bolsonaro vai conseguir ter a autorização para se candidatar, ter a liberdade, ou seja, a condenação de 27 anos e 3 meses simplesmente anulada do dia para a noite. Então nós vamos ver, provavelmente, em 2026, nas próximas eleições, Lula contra Flávio Bolsonaro. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!